17 de janeiro de 2026. Bem-vindos ao Telejornal. Os destaques: Petro de Luanda bate Desportivo da Lunda Sul e é cada vez mais líder do Girabola. Nigéria vence Egito aos penaltis e leva medalha de bronze. Já o Senegal e o Marrocos disputam o título do CAN amanhã. Feito em Angola. Supermercados apresentam mais produção nacional no início de 2026. Portugueses votam amanhã no novo Presidente da República. Hoje é dia de reflexão. Mais uma vez, bem-vindos ao Telejornal. O Petro de Luanda venceu hoje ao Clube Desportivo da Lunda Sul por 2-0. Com essa vitória, o Petro é cada vez mais líder do Girabola, somando agora 30 pontos na competição. O líder da prova veio à casa emprestada do Desportivo da Lunda Sul no Dundo para reforçar a sua posição na tabela classificativa. Por isso, assumiu desde o início as rédeas da partida. Aos 28 minutos, Tiago Reis abre o placar aproveitando um cruzamento de Edi Afonso do lado esquerdo do ataque petrolífero. O Desportivo procurou responder ao golo sofrido, mas os seus dianteiros dificilmente chegavam à área de baliza de Hugo Marques com jogadas de perigo. 0-1 a favor do Petro foi o resultado ao intervalo. Na segunda metade do encontro, o Desportivo, que surgiu com o seu equipamento alternativo por força da chuva que se fez sentir na tarde deste sábado no Dundo, entrou disposto a mudar o rumo dos acontecimentos. O capitão Cuca puxou dos galões e foi uma dor de cabeça para Toro e Ilídio, desenhando muitas jogadas ofensivas. Fruto desse pendor ofensivo, aos 53 minutos, livre direto à entrada da área do Petro, Hugo faz a defesa da tarde, negando o golo a Jepson. O Petro dilataria a vantagem já a 5 minutos do final do jogo. Desentendimento entre Cacusso e o defesa Rodrigo. Walter Monteiro aproveita e finaliza o lance. 0-2 a favor do Petro Atlético de Luanda. Foi um jogo muito bem disputado, do primeiro ao último minuto, perdemos nos detalhes. Na primeira parte, um erro defensivo nosso, frontal à baliza, eles fizeram o golo, e depois mais um erro defensivo do nosso guarda-redes e o central, que descoordenaram-se e deram a bola avançada do Petro e fez o segundo golo. Assim ainda nós mudamos, jogámos jogo pelo jogo e podíamos ter feito melhor. A minha equipa está muito concentrada, principalmente os jogadores lá de trás, a linha de 4. E eu acho que, no geral, a nossa equipa fez um bom jogo, muito embora que o adversário também criou-nos muitas dificuldades. Mas é isso, é o que eu falo sempre aos atletas. Se nós estivermos bem, estivermos a correr o mesmo que o adversário, com certeza nós ganhamos o jogo. Petro de Luanda cimenta a liderança do Girabola com 30 pontos, com mais um jogo disputado. À saída da 11ª jornada, o Desportivo da Lunda Sul soma 14 pontos e é o 6º classificado da geral. E noutra partida do Girabola, o Interclube perdeu para o Iliad de Benguela por 1-2. O Iliad ganhou fora de casa, já que a partida aconteceu aqui, em Luanda. O Interclube recebeu o Iliad de Benguela no estádio 22 de junho, a contar para a 11ª jornada do Girabola. A equipa da casa entrou forte, mas foram os forasteiros a abrirem o marcador. Logo aos 9 minutos, por intermédio de brasileiro Cairo Muniz, após erro defensivo dos polícias.
O Inter, com pressa, respondeu quase que de imediato, logo na jogada a seguir, mas sem sucesso. Os polícias pressionaram, mas as equipas foram ao intervalo com 1-0 a favor do Wiliete. Na segunda metade, o Inter continuou em busca do empate. Contra a sua expectativa, foi o Wiliete a ampliar o marcador. Aos 60 minutos, jogada pelo lado direito, cruzamento na grande área e César, sem cerimônias, a rematar para dentro da baliza. O Inter não baixou os braços e voltou à carga, conseguindo reduzir aos 67 minutos, por intermédio de Betinho. Até ao final, a equipa visitante geriu a vantagem e garantiu os 3 pontos na deslocação a Luanda. Com este resultado, o Wiliete mantém-se no terceiro lugar com 23 pontos, os mesmos que o 1º de agosto no segundo lugar, e fica a 1 ponto do líder Petro de Luanda. E já no CAN do Marrocos, depois do empate a 0 ao longo do tempo regulamentar, a Nigéria derrotou o Egito nas grandes penalidades e está assim agora no terceiro lugar da competição, ou seja, leva a medalha de bronze neste Campeonato Africano das Nações. Entretanto, neste CAN do Marrocos, as partidas terminam já amanhã, domingo. Estamos a falar de uma final inédita que vai nos dar a ver ao Senegal-Marrocos. Uma dessas seleções será a vencedora desta edição do CAN do Marrocos. Mudamos de página. Os supermercados Luanda registaram neste sábado um movimento intenso de consumidores atraídos pela forte presença de produtos feitos em Angola. Estamos a falar de um cenário que confirma a consolidação da produção nacional e a estabilidade do abastecimento de bens essenciais. O sábado foi de movimento intenso nos supermercados de Luanda, com consumidores a circularem pelos corredores à procura sobretudo de produtos feitos em Angola, que nesta altura dominam as prateleiras dos principais estabelecimentos comerciais da capital. Numa ronda efetuada por vários supermercados, foi possível constatar que a produção nacional está em alta, acompanhando o aumento da procura por parte dos consumidores. Eu fico satisfeita, de saber que quando é nacional é mais barato. É que venham, aderem o que é nosso. Vamos tentar consumir o máximo possível, não é? Eu acho que em termos de qualidade também tem, por isso que eu estou aqui, e sempre sai alguma coisa do que é o nosso produto nacional. Encontramos muitos produtos, sim, e olha, só ajudam muito a população. O preço também. Graças a Deus estamos a sobreviver por causa também dos preços baratos que o arroz tem. O arroz, o óleo, o leite e manteiga, muitas coisas aqui, principalmente o arroz e o óleo. Muito satisfeita. Alimentos da cesta básica, bebidas, produtos de higiene e limpeza de fabrico local surgem em quantidade e variedade, confirmando uma maior capacidade de resposta da indústria angolana às necessidades do mercado interno. É uma ideia boa, porque ela vem de diversificar a economia no país. Quando temos produtos nacionais a ser consumidos, então é uma valia para nós que somos nacional. Tem vários produtos aqui, temos a massa alimentar, temos o trigo e outros, açúcar e também a banana e alguns outros produtos alimentares que têm feito muito bem a população também. É uma mais-valia a consumir aquilo que é nosso, né? Tudo que é nacional, é de primeira água. Então, eu deixo aqui o meu apelo, o conselho, que vamos sim aderir os nossos produtos nacionais, que também têm grandes valores e é mais saudável. Não temos tido falta de produtos nacionais, como das marcas Patriota. Os nossos produtos da Refriango têm garantido bom atendimento aos clientes, que é o arroz, temos o açúcar também e tem o nosso pão também, que é a nossa produção nacional. Por ser produtos nossos nacional, temos tido boa saída e satisfação da parte dos clientes. O Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, PRODESI, continua a afirmar-se como um dos principais instrumentos do Executivo para a redução da dependência externa e o fortalecimento da produção nacional,
com resultados visíveis no abastecimento do mercado interno e na crescente presença de produtos feitos em Angola. O terceiro trimestre de 2025, em termos de comparação homóloga com o período do ano 2024, o arroz, por exemplo, cresceu pouco mais de 406%. Nós saímos de qualquer coisa como 6 mil toneladas para 34 mil toneladas de arroz. Estamos a falar, por exemplo, da farinha de trigo, que também tivemos aqui um crescimento brutal, exponencial, de 52% no período que refere 2025, o terceiro trimestre de 2025, comparativamente ao período homólogo de 2024. Nós saímos de 172 mil toneladas para qualquer coisa como 263 mil toneladas. Não menos importante, o óleo alimentar, que também é um produto muito consumido no nosso mercado. Nós, no terceiro trimestre de 2025, tivemos um crescimento de 360%. A oferta revela-se estável, com destaque para os bens essenciais de consumo, situação reforçada pela existência de promoções em diversos produtos, fator que tem contribuído para dinamizar as compras e atrair mais clientes aos espaços comerciais. O próprio Estado poupe divisas, porque já temos a produção nacional através dos projetos que têm sido implementados, como o Plano Agral, o Plano Pesca, o Plano Pecuária, entre outros. Isto vem engrossar a nossa base de consumo e faz com que as famílias, ao conseguirem encontrar a produção nacional nas nossas prateleiras, conseguem obter com preços diminutos. E é o que se tem registrado a nível do nosso mercado atualmente. Produtos de produção nacional com precificação muito a dispor de qualquer cidadão que assim pretende consumir o que é feito em Angola. O cenário observado neste fim de semana de compras em Luanda confirma uma tendência que se consolida: a normalização da produção nacional nas prateleiras dos supermercados, reflexo do crescimento da indústria local e de um mercado cada vez mais receptivo ao consumo de bens produzidos no país. O início deste ano de 2026 nos supermercados de Luanda é marcado pela abundância de produtos nacionais e pela estabilidade de preços. Em entrevista à TPA, o Ministro da Indústria e Comércio esclareceu ontem este cenário, dizendo que é resultado da estratégia do Executivo que passa pela industrialização do país. As prateleiras dos supermercados de Luanda apresentam, neste início de 2026, um cenário que transmite confiança aos consumidores. Produtos abundantes, com forte presença de marcas nacionais e sinais claros de estabilidade na oferta dos bens essenciais. Numa ronda realizada nesta primeira quinzena de janeiro, foi possível constatar que os principais estabelecimentos comerciais da capital mantêm níveis regulares de abastecimento, abrangendo produtos da cesta básica como arroz, farinha, óleo alimentar, massas, bebidas, detergentes e vários artigos de produção local. Nesta entrevista ao canal de notícias da TPA, o Ministro da Indústria e Comércio apresentou a fórmula para este cenário. O Prodesi, que no fundo é um programa que já vem do primeiro mandato do Presidente João Lourenço e desde 2018, e cujo objetivo foi precisamente o de promover a diversificação económica, diversificar as exportações e substituir as importações. Em muitos casos, os consumidores beneficiam de promoções pontuais, sobretudo em produtos alimentares e de higiene, o que tem contribuído para um ambiente de maior satisfação nas compras do dia a dia. O destaque vai para o crescimento visível dos produtos nacionais nas prateleiras, reflexo do aumento da produção interna e da maior aposta nos operadores comerciais em marcas feitas em Angola. A estratégia do Executivo passa pela industrialização do país. Daí estes resultados. A base é a produção agrícola dos nossos principais alimentos e aquilo que são as nossas obrigações, que é o processo de transformação, criando as indústrias necessárias para o efeito, é aquela parte das nossas responsabilidades que nós entendemos que no essencial
no que diz respeito à produção, transformação de bens alimentares, nós já podemos dizer que temos uma considerável capacidade industrial para fazer face a esse desafio, a essa nossa obrigação. Esta presença reforçada representa não apenas mais opções de escolha, mas também um sinal positivo de dinamização da economia e do fortalecimento da indústria local. O ministro do Comércio acrescenta que este é o cenário que passaremos a observar nos supermercados na medida em que a estratégia do Executivo com a produção nacional está a resultar. Também podemos falar da indústria dos materiais de higiene e cosmética, portanto também já há uma presença significativa desse tipo de material nas nossas lojas e superfícies comerciais e, portanto, a esse nível eu diria que estamos bastante bem tratados. A indústria de materiais de construção é também autossuficiente em termos de azulejaria, caixilharia de alumínio, enfim. Temos aí também uma grande capacidade já instalada. Este cenário, observado logo nas primeiras semanas de 2026, surge como um indicador encorajador para o comércio e para os consumidores, reforçando a ideia de que o abastecimento do mercado interno segue um rumo estável, com maior protagonismo da produção nacional e melhores perspectivas para o consumo ao longo deste ano. A própria existência dos polos industriais, da zona económica especial e, já agora, da zona franca da Barra do Dande, tem precisamente esse objetivo, é o de criarmos as condições para que se instalem indústrias que numa primeira fase garantiram e estão a garantir a transformação que estamos a perceber na indústria alimentar. Agora estamos a dar os passos subsequentes para consolidarmos e começarmos a criar uma indústria metalúrgica que seja capaz de criar bens de equipamentos. E isso será, obviamente, algo que iremos conseguir ver os resultados ainda no médio prazo. Quem percorre hoje os principais estabelecimentos de venda a retalho encontra corredores bem abastecidos, com destaque para marcas angolanas nos setores alimentares, de bebidas, higiene e limpeza doméstica. Aliás, a realidade que mostramos há pouco não é apenas de Luanda. Nos primeiros dias do ano, clientes de lojas em Benguela procuram essencialmente alimentos que compõem a cesta básica e a opção por produtos feitos em Angola é cada vez mais uma realidade. A superfície comercial é das mais procuradas da província. Clientes dizem que o facto de dispor maioritariamente de produtos nacionais serve de atrativo. Produtos da cesta básica lideram a lista de compras. Os produtos daqui são muito bons, os preços também são acessíveis e nos ajudam muito. A qualidade é boa, muito boa, por acaso. Noutras lojas da província, há também uma forte aposta em produtos alimentares nacionais. Atualmente, as produções nacionais têm sido muito boas. Nesse lado do ano, é o básico: arroz, massa, o açúcar, farinha, o frango, a batata. Essas promoções também, numa das vezes, alavancam e ajudam bastante na nossa economia, porque quanto mais nacional, melhor para nós. Clientes ouvidos pela TPA defenderam uma maior aposta na venda de produtos nacionais nas lojas. É muito importante, sim. Quanto mais apostarmos, mais valia nós teremos. Hoje em dia, os clientes já procuram mais pelos produtos nacionais. Procura mais, a procura é bastante, então a tendência é sempre procurar pelos produtos nacionais para satisfazer os nossos clientes. Muitas superfícies comerciais apostam cada vez mais na venda de produtos nacionais. A cidade do século vem se afirmando como um polo estratégico de desenvolvimento, contribuindo para a diversificação da economia angolana, numa altura em que se observa, em que se encontram em execução um condomínio com 320 casas e um hotel com 200 quartos, para além de uma estrada que vai fazer a ligação ao aeroporto Dr. António Agostinho Neto.
As relações bilaterais entre Angola e a China estão cada vez mais fortalecidas, sobretudo no domínio comercial. A cidade do século é um exemplo claro dessa cooperação, com mais de 700 lojas que já proporcionaram mais de 5.000 postos de trabalho entre empregos diretos e indiretos para cidadãos nacionais. Aqui apoio o mestre com tijolos, massa. É que alimenta a minha família, pedreiro, ferreiro, carpinteiro. Implantada numa área de 310 hectares, a cidade do século avança atualmente para a sua terceira fase. O projeto contempla ainda a construção de um hotel com capacidade para 200 quartos, cujas obras se encontram a 65% de execução física. Para acomodar os investidores, e não só, na cidade do século nasceu um condomínio com 320 casas, cujas obras encontram-se em fase de acabamento. Em projeção, existem outros investimentos. Nós ainda estamos no início da terceira fase. E vai começar um centro comercial. Um novo conceito de vendas entra em vigor ainda este ano na cidade do século. Ou seja, os investidores já não vão precisar de se deslocar à China em busca de produtos. As encomendas serão feitas na cidade do século e recebidas em tempo recorde. Aqui, como um estoque internacional, vamos trazer todos os produtos ao mundo. Depois vamos fazer um distribuidor para a população da Angola. Em função do número crescente de empresários chineses interessados em investir em Angola, foi lançada a pedra para a construção da sede da Câmara de Comércio de Jinhuan em Angola, com vista a facilitar os serviços empresariais e reforçar o ambiente de negócios na cidade do século. Nesta Câmara, nós criamos, neste tempo, foi o chefe da cidade do Jinhua, eles visitar aqui em Angola, escolher essa área. Nós temos mais de 150 investidores, empresários da cidade do Jinhua, trabalhar aqui em Angola. A cidade do século é um dos exemplos mais expressivos da parceria estratégica entre Angola e a China, ao gerar impacto direto no emprego e no desenvolvimento empresarial no país. Já sabe, é sempre assim ao sábado, é hora da prova dos 9. E é com o Dr. Joaquim Jaime, como de hábito. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Mário Vaz. Vamos começar pela casa. Esta semana, uma notícia que teve bastante destaque em toda a imprensa, com particular atenção na TPA, foi o anúncio da vinda a Angola do Papa Leão XIV. Confirmação feita em conferência de imprensa, pelo Núncio Apostólico e também pela liderança da SEASTE. Significado? Mário, boa noite aos nossos telespectadores. Angola tem uma relação com o Vaticano já de alguns séculos. Temos que nos lembrar ainda, no século XVII, houve a nomeação do primeiro embaixador africano junto do Vaticano. Nomeado em 1604, a viagem foi bastante turbulenta e só chegou ao Vaticano em 1608. Está a falar de Navunda, não é? Navunda, está sim. Na Santa Maria Maggiore, nos dias de hoje, os seus restos mortais. Exatamente. E se tivéssemos aqui a nossa apresentação, seria bastante simpático ver toda essa cronologia das relações entre Angola e Vaticano. Então, o nosso representante do Reino do Congo foi o primeiro embaixador africano junto do Vaticano e o segundo embaixador não europeu no Vaticano. O primeiro foi um japonês, depois o nosso Navunda, que representou-nos. Infelizmente, durante a viagem, adoeceu e faleceu justamente na noite do dia em que foi acreditado como embaixador do Reino do Congo junto ao Vaticano pelo Papa Paulo V. De lá para cá, as relações entre Angola e o Vaticano nunca mais pararam.
houve um reforço efetivamente em 1992 com a vinda do Papa João Paulo II. Na sequência, a celebração de um acordo, do acordo quadro entre a República de Angola e a Santa Sé, um reconhecimento reforçado, embora a Igreja Católica já fosse reconhecida, mas o reconhecimento da devolução do seu patrimônio, das suas instituições, e agora que com a vinda do Papa Leão o 14º, dizer que é o terceiro Papa que virá a Angola. Desde 92 é o terceiro. Desde 92 é o terceiro Papa que virá a Verdadeiro Angola. significado desta vinda de 3 Papas neste período. Esta não é uma realidade para qualquer país católico, se olharmos para o universo dos países católicos. Angola tem um significado extraordinário com a Santa Sé. Devemos dizer que o Reino do Congo foi o primeiro reino cristão na África subsaariana. E já dissemos que Nevunda foi o primeiro embaixador africano, o segundo não europeu, junto do Vaticano. Está aí a imagem. Está aí a imagem. Esse busto está no Vaticano, está sepultado no Vaticano o nosso embaixador. O Ministério das Relações Exteriores considera ele o pai da diplomacia angolana. Então, Angola foi um dos berços principais da evangelização em África, com a edificação da diocese na província do Zaire, antigo reino do Congo. Então, Angola teve um papel fundamental para a massificação do evangelho na África, não só na África subsaariana, mas um pouco por todo o continente. Então, são relações históricas, relações muito antigas. Repara que os portugueses chegam cá em 1482 e 15 anos depois, já o rei do Reino do Congo havia se convertido ao cristianismo, estava a fundar o primeiro reino cristão na África subsaariana. Em 1520, mais ou menos, já haviam cerca de 20 mil cristãos só em Luanda. Então, a conversão ao cristianismo foi um processo bastante acelerado. Então, as relações entre Angola e o Vaticano, independentemente das turbulências que houveram pelo caminho, não é? Um pouco das relações mal compreendidas entre Portugal e a Santa Sé, mas houve um restabelecimento em 1940, porque em 1933 Portugal acusava a Igreja Católica de estar a promover alguma tendência nacionalista independentista, mas em 1940 as relações restabeleceram-se. Apesar de Angola ter adotado em 75 a linha socialista, com a promoção do ateísmo, houve algum abrandamento na atividade da Igreja Católica, mas a Igreja sempre esteve cá, sempre tivemos estas relações. Com o advento da paz, em 92, o Papa João Paulo II esteve cá em Angola e depois em 2009 o Bento XVI, com aquela missa ao ar livre em Cacoaco. O Papa João Paulo II visitou 6 dioceses em Angola. Então, são relações históricas muito antigas. Portanto, Angola e o Vaticano têm relações estreitas, históricas, bastante significativas. Não é por acaso que vai se receber agora o terceiro Papa. E temos ali a Igreja da Mushima, que penso que vai ser Vai nascer a Basílica. Exatamente, a Basílica que começa no Reino do Congo, coincidentemente. Depois foi a transferência, a transição a transição, vamos dizer, da sede da Igreja Católica do Reino do Congo para Luanda. Muito bem. Vamos olhar lá para fora. Um outro assunto que marcou a semana. Lá fora é ainda o caso Groenlândia versus Donald Trump. Trump continuou a manifestar a intenção de anexar, deter a Groenlândia para os Estados Unidos da América, no momento em que fomos assistindo a diversas reações, entre elas o envio de tropas, chamemos-las aliadas, para a Groenlândia e para esta zona do Ártico. Como é que viu este assunto da semana, que é atual? De facto, uma situação muito complexa. É um país da NATO querendo invadir outro país da NATO. Aliás, o fundador da NATO, que é o país mais poderoso militarmente do mundo,
que é efetivamente a razão de ser da existência da NATO. Mas Trump já manifestou seu interesse no primeiro mandato, ter a Groenlândia, porque com as alterações climáticas há o derretimento do gelo, novas rotas comerciais abrem-se, estão aí grandes depósitos de terras raras, há grande probabilidade de haver também gás naquela região, porque os russos já estão a explorar gás e petróleo. Essa é a perspectiva económica. Sim, no Ártico. Sim, há essa perspectiva económica, sobretudo. A perspectiva económica... Mas há também a perspectiva da segurança. A perspectiva de segurança não se coloca muito. Os americanos têm lá uma base na Groenlândia, têm uma base, têm uma forte presença no Ártico. Aqui são interesses económicos, efetivamente. E Trump já disse que nada o vai impedir de tomar a Groenlândia. Se não for por via do aliciamento, do suborno aos 56 mil habitantes da Groenlândia, embora já admitiram que preferem ficar sob jurisdição da Dinamarca, mas Trump disse que ele vai efetivamente avançar. A grande resposta que os europeus deram é esta aqui: 15 militares franceses, 13 alemães, 3 suecos, 2 noruegueses, 2 da Finlândia, 1 alemão e 1 inglês. Esta é a grande resposta que a União Europeia ofereceu, a solidariedade. A Dinamarca é efetivamente esta. Porque nós não estamos a ver... Peço desculpas, é mesmo sobre esta solidariedade que eu gostava que refletisse. A pergunta é, não vê que venha a sair daqui uma implosão da própria NATO? Porque a realidade de um país da NATO querer invadir outro país da NATO, como é que fica a tal questão do artigo 5º da NATO, que por outras palavras é, se agredirem um, agrediram a todos, como é que fica? Vai haver aqui uma dificuldade de alinhamento dos membros da NATO. Os membros da NATO vão sacrificar a Dinamarca. Caso o Trump decida mesmo avançar, de facto, vão sacrificar a Dinamarca. E a história aqui repete-se. Em 38 e 39 sacrificou-se a Checoslováquia. Hitler colocou pressão, ingleses e franceses cederam à pressão de Hitler, justamente para permitir que Hitler canalizasse os seus esforços rumo à União Soviética, rumo à União Soviética naquela altura. E neste momento vai-se repetir a história. Os países da NATO vão sacrificar a Dinamarca, salvo se a Dinamarca efetivamente consegue encontrar um mecanismo pouco agressivo de ceder às pretensões de Trump, porque eu não estou a ver os países da OTAN a confrontarem os Estados Unidos da América. Repara, estão ali 30 e poucos militares e prometem reforçar a situação de segurança na Groenlândia ao longo de 2026. Mas reforçar contra quem? Se o inimigo deles é a Rússia, o grande adversário comercial é a China. Não está nem a Rússia, nem a China aí. Qual é a motivação para haver alguma confrontação militar contra a NATO? E a Europa sabe que não tem capacidade absolutamente nenhuma para defender-se de uma ofensiva norte-americana. Pela imprevisibilidade de Donald Trump, apesar do discurso o meio defensivo, né, de Emmanuel Macron, mas não vai acontecer isso. Embora os franceses, desde a formação da NATO, sempre foram cautelosos. Têm de ser fortes, têm de sentir medo de nós. Palavras de Macron. Sim, e não há medo nenhum. Eles sabem disso. Embora Charles de Gaulle sempre foi cauteloso no início, ele dizia, temos que aprender com os americanos para deixar de depender deles. De Gaulle tomou uma posição corajosa na altura, retirou-se de alguns compromissos da OTAN, justamente que é para ter alguma autonomia nuclear. Mas nós estamos a ver aqui as pretensões norte-americanas, elas serão efetivamente concretizadas. 56 mil habitantes não é suficiente que é para manter a Groenlândia segura, até porque o exército dinamarquês só tem 9 mil homens. Só para termos ideia, 9 mil homens é a quantidade de militares que morrem no conflito Rússia-Ucrânia em 1 semana e meia. Muito bem. Então, um conflito a sério, 9 mil homens acabam rápido. Vamos ver o que é que nos desenha os próximos dias. Dr. Joaquim Jaime, obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Ora, está na hora de fazermos uma breve paragem. Não saia daí. Nós temos outras para lhe contar. Até já.
Está na hora de olharmos para a figura de hoje, um jovem de mérito angolano. Esse jovem de referência que está connosco hoje chama-se Luís Pacheco, também é conhecido como astronauta LG. É um poliglota, cantor, compositor e fundador da Astrolanguage, uma iniciativa inovadora que visa conectar culturas e promover o poder transformador dos idiomas entre jovens africanos e o mundo. Ele é fluente, imaginem, em português, em inglês, em mandarim, francês, espanhol, coreano, russo e italiano. Luís Pacheco, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado. É muita polivalência. Certamente. Bem-vindo. Obrigado. Primeiro vamos tentar, eu dei aqui alguns dados, é verdade, mas vamos tentar fazer esta apresentação com maior simplicidade às pessoas. Quem é, afinal, este Luís Pacheco, também chamado astronauta LG, além dos dados que eu passei? Ora viva, muito boa noite, pessoal lá em casa. Para dizer que o jovem, começando pela descrição, astronauta LG, é um jovem angolano de 24 anos de idade e que tem uma paixão enorme por idiomas. Como pode ver, astronauta LG, como jovem sonhador que sou, preso embora nasci não num meio com muitas condições, né? Não havia muitas facilidades quando comecei o percurso dos idiomas, mas, graças a Deus, a perseverança, o dinamismo e a força de vontade fez com que não parasse. No entanto, a jornada toda dos idiomas começaram no ano de 2014, quando comecei pela primeira vez com o curso de inglês, e isso na altura foi na residência de um irmão da igreja. Ele era um ancião na qual lecionava o inglês em casa e que o valor era totalmente simbólico, não é? Que eram somente 1000 kwanzas na altura cobrado. No entanto, eu tinha tanta vontade e o engraçado é que naquela altura parecia que até 1000 kwanzas em casa era difícil encontrar. Mas eu tive aquela força de vontade, eu persisti, corri atrás. No entanto, eu pude obter a fluência do mesmo idioma que o inglês, daí abriu portas para vários outros idiomas, porque os idiomas, no caso, tu começas com um e a sede só aumenta, a razão pela qual eu estou cá com 24 anos de idade e domino 8 idiomas. Na verdade, eu almejo, né? Possivelmente, eu vou me esforçar para tal, poder alcançar o nível de 15 idiomas fluentes. Eu gostaria de me tornar o maior poliglota de Angola, isso é, atingir essa marca. No entanto, a Polydreamers, não é? E a Astrolanguages são projetos criados e fundados por mim, que consiste, vamos falar primeiramente da Astrolanguages, que é um projeto criado para impulsionar e motivar mais jovens a aprenderem outros idiomas. A título de exemplo, quando eu comecei com o curso de inglês, após a fluência, eu decidi testar o meu inglês. Para colocá-lo em prática, eu fui até ao consulado de Filipinas, no caso. Na altura, eu fui perguntar os requisitos necessários para estudar em Filipinas, porque eu tinha interesse pelo país. Posto lá, o consul entrevistou-me, eu fiz a apresentação, se é que é possível falar um pouquinho, né, como foi em inglês, no caso. Eu disse para ele, hey there, actually, Luis is my name, and I just want to know where's the requirement to apply for study in Philippines. E o senhor olhou para mim e disse, Luís, diz para mim, tu aprendeste o inglês realmente em Angola ou tu foste para os Estados Unidos ou para a África do Sul aprender? Eu disse que aprendi aqui e nunca estive fora para aprender o idioma, no caso. Ele ficou pasmo, meio que não acreditava. Isso é sinônimo de que, mesmo sem sairmos de Angola, nós, tendo a força de vontade, determinação e a garra, nós podemos dominar tanto vários outros idiomas, assim como várias outras áreas do saber. E como é que este projeto ajuda outros jovens africanos, de facto, neste capítulo? Porque... Como? Ela ajuda porque naquilo que é o ensinamento dos idiomas, eles abrem maiores oportunidades de negócio. Uma vez que existem muitos jovens que estão à procura de emprego, os idiomas nessa altura seria como uma grande aposta, uma grande porta para o mesmo. A título de exemplo, o mandarim, por exemplo, vou pegar no mandarim, porque eu estudei elas detalhadamente, eu escolhi seletivamente os idiomas que eu falo atualmente.
O mandarim, por exemplo, hoje nós vemos que no nosso mercado existem muitos chineses, não é? Existem muitas empresas chinesas e tal. A mão de obra, isso é a procura por tradutores, é constante e muita. Razão pela qual nós podemos encontrar muitas propostas interessantes, mas a dificuldade é, não existem assim tantos jovens com capacidade para tal. Razão pela qual, a título de exemplo, a Astro Language, eu comecei por motivar, sensibilizar os mais próximos, como meu irmão, por exemplo, o Josemar Jay, que atualmente fala 4 idiomas também, o meu afilhado José, né, que atualmente também fala 3 idiomas. Os dois, em especial, eles falam mandarim também. E eles trabalham como tradutores e intérpretes de mandarim, assim como eu também atuo, não só com o mandarim, mas o mandarim é uma das principais línguas que eu atuo. Muito bem, os jovens que quiserem seguir o teu exemplo, agarrar o teu segredo e eventualmente ser apoiados por esta plataforma, como devem aceder, o que devem fazer? Só entrei em contato com nossas redes sociais, não é? Está lá timbrado o nome artístico, que é Astronauta LG. Se for no TikTok, por exemplo, tem Astronauta LG22. Nós estamos a alavancar com este projeto, é um projeto recente, nós agradeceríamos, né, caso fôssemos abraçados. Isso é pelo pessoal que tem interesse por este tipo de conteúdo, que são idiomas. Qualquer dúvida, inquietação, podem lá nos encontrar, nós estamos abertos. Não é publicidade para nós, podemos dar aqui as coordenadas, não é publicidade para nós. A maneira de... gmail.com. E temos também o nosso número do WhatsApp, que é 949 28 27 67. E o nosso Instagram, como já disse, reitero, Astronauta LG22. Astronauta LG, nós continuamos a dizer parabéns por esta vitória. Ainda assim, só uma curiosidade. Inglês, francês, italiano, mandarim. E em relação às nossas línguas de cá, domina alguma coisa? Quimbundo, Kikongo, alguma delas? Esta, na verdade, é um dos novos desafios que é para a própria Astro Language, no caso. Domínio, a 100% não diria. A vontade nunca faltou. Eu acredito que se houver, né, por exemplo, mais instituições também que possam nos ajudar nesse contexto, porque estando aqui é um pouquinho difícil ter acesso a aulas de línguas nacionais. E para quem não cresce muito perto do vovô ou da vovó, que pode ouvir o idioma no dia a dia, fica difícil. Mas a força de vontade existe. É o próximo desafio, não é? Certamente. Para terminar, 8 línguas, este poliglota, podemos terminar deixando mensagens em cada uma destas línguas, curtas, para fechar. Certamente. Começamos pelo coreano, não é? 안녕하세요. 저는 루이스입니다. 저는 ангала 사람이에요. Já, привет. Меня зовут Luis. Как дела? Hello. Actually, Luis is my name. I love so much to talk with different people and get to know different culture, because actually it makes us develop more and meet different people from different places. So that's a pleasure to be here today with you guys. Bonjour à tous, je veux dire que je m'appelle Louis, j'aime beaucoup étudier différentes langues. Je suis angolais, je suis 22 ans, 24 ans. Pardon. J'aime beaucoup étudier différentes langues. Je pense que la vie c'est comme ça, voilà. Ciao. Muito bem, muito bem. Se mais tempo tivéssemos, ouviríamos as 8 línguas aqui. Foi tudo despedida, tudo saudação e despedida, certo? Certo. Muito bem. Luís Pacheco, Astronauta LG, sucessos, vitórias. Muito obrigado. E parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Ora, continuando, mais de 600 funcionários do setor da saúde foram hoje distinguidos em reconhecimento pelo serviço relevante e ao contributo prestado na defesa da saúde pública em Angola. A gala de reconhecimento teve como pano de fundo os 50 anos do Sistema Nacional de Saúde em prol de uma saúde de qualidade e serviços humanizados. São mais de 600 funcionários do setor da saúde homenageados em reconhecimento ao serviço relevante e ao contributo exemplar prestado na defesa da saúde pública em Angola. É um momento muito gratificante porque a saúde é saúde. O ato, presidido pela titular da pasta Silvia Lutucuta, visou distinguir funcionários de diversas áreas do Sistema Nacional de Saúde, incluindo diretores nacionais, profissionais de saúde, consultores, gestores de programas,
quadros administrativos técnicos especializados, entre outros. Não conseguimos homenagear todos aqueles que, eleitos e nomeados pelas suas próprias províncias, pelos seus municípios, estão aqui a ser homenageadas pelos seus feitos. O Sistema de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde completaram também no dia 13 de dezembro de 2025 50 anos de serviço. Uma homenagem que se reveste também de particular significado por reconhecer os funcionários que estiveram na linha da frente para dar resposta ao combate à Covid-19. Covid foi um desafio que o mundo teve. A Angola não ficou de lado, tanto houve uma assunção da nossa parte, tanto com o cargo que nós exercíamos, e conseguimos responder, acredito eu, de forma positiva, senão não teríamos essas palmas todas. Uns no ativo, outros nem tanto. São profissionais que, nos momentos difíceis, trabalharam arduamente para fazer face a várias emergências sanitárias, como a cólera, a malária, a febre amarela, bem como a outras endemias e pandemias que marcaram o país nos últimos anos, contribuindo de forma decisiva para a proteção da vida e o reforço da saúde pública. A superestrutura sabe que somos aliados indispensáveis, porque sem saúde não há desenvolvimento, sem saúde não há vida. O crescimento do setor da saúde é visível, quer, portanto, o investimento que se fez em infraestruturas, na rede primária, secundária e terciária, em equipamentos, na formação de quadros, portanto, é um investimento de capital humano que continua permanente. Entre os distinguidos constam antigos ministros da Saúde, professores do ensino universitário, quadros séniores do setor, alguns homenageados a título póstumo, funcionários que se notabilizaram pelo melhor desempenho nas suas funções em todas as províncias do país. Ainda temos muitos desafios neste quesito da valorização do médico, mas é um bom princípio que se repitam atos como esses. Temos estado a participar, trabalhando diariamente. Na área de formação também temos estado a emprestar o nosso saber, e eu acho que é com isso, com o esforço de todos, que nós cada vez mais vamos consolidar o nosso sistema de saúde e Serviço Nacional em particular. Com esta iniciativa, o Ministério da Saúde reafirma o seu compromisso com a valorização do capital humano, reconhecendo o esforço, a resiliência e a dedicação dos funcionários que, muitas vezes, em contextos desafiadores, continuam a garantir o acesso aos cuidados de saúde e a promover o bem-estar da população. Emília Carlota Dias e Graciete Sungua foram apuradas para disputar o cargo de secretária-geral da OMA. Quem ficou de fora neste primeiro processo de votação que ocorreu hoje foi Maria Lourdes Caposso. Por isso mesmo, as duas primeiras mais votadas vão disputar o cadeirão máximo da OMA no seu 8º Congresso Ordinário. As 188 delegadas da organização feminina do MPLA fizeram-se presentes ao auditório do Comitê Central do Partido para, de forma democrática, exercerem o direito de voto. Na lista constavam 3 candidatas: Emília Carlota Dias, Maria Lourdes Caposso e Graciete Sungua. Após a votação que ocorreu à porta fechada, vieram os resultados. Emília Carlota Dias teve 115 votos a favor, Lourdes Caposso, 16 e Graciete Sungua, 49. Face aos resultados apurados, informamos que foram eleitas as camaradas que irão concorrer ao cargo de secretária-geral da OMA, a saber, Emília Carlota Celestino Dias e Graciete Dombolo Sungua. Em função dos resultados obtidos, a Comissão Eleitoral declara que as eleições foram livres, justas e transparentes. Já quem vai concorrer ao cargo de secretária-geral da OMA garante tudo fazer para que a organização continue firme nos ideais do partido, para o bem do país. Teremos daqui em diante, para as duas candidatas, depois das candidaturas serem apreciadas em sede do Secretariado do Birro Político do Comitê Central do MPLA,
e também do seu birô político 15 dias de campanha para poderem apresentar as linhas de força de cada candidato. Queremos ouvir coisas novas, construtivas e que possibilitem que a nossa organização continue a palmear o território nacional, fazendo o seu trabalho que muito bem sabe, a favor das mulheres e também das famílias. A OMA, na visão das concorrentes, continua a ser um pilar essencial na construção de uma Angola mais justa e igualitária. O Para Já Servir Angola declara ser força política capaz de elevar e manter a reconciliação nacional e unidade entre os angolanos. A ideia foi manifestada durante a jornada do Para Já Servir Angola. Depois da abertura do ano político 2026, o Para Já Servir Angola voltou a ser às ruas de Luanda, desta vez na zona da cerâmica em Cacoaco, para reforçar o contacto direto com a população. O presidente Abel tem uma máxima que deixa claro qual é o propósito que ele tem com essas massas. Ou seja, ele tem dito várias vezes que quem não conhece o teu sofrimento não resolve o teu problema. Mais do que manter a proximidade com o povo, o Para Já Servir Angola garante estar apto para elevar a reconciliação nacional e a unidade no seio dos angolanos. O Para Já é um partido inclusivo, é um partido reconciliador, é um partido de unidade e, sobretudo, é um partido de harmonia nacional. Neste ano pré-eleitoral, o Para Já Servir Angola, além de reforçar o contacto com a população, também está a levar a cabo a formação político-ideológica aos secretários provinciais. Jornadas de campo do Para Já Servir Angola em Cacoaco. Está na hora de ver como vai estar o tempo nas diferentes cidades do nosso país. ...34 graus para Catete e ainda pode chuviscar. Vamos fazer a última paragem neste telejornal. Daqui a pouco teremos mais. O presidente da Guatemala, César Bernardo de León, defendeu na cidade de Guatemala o interesse e a necessidade do aprofundamento das relações bilaterais e de cooperação entre o seu país e Angola, com ganhos mútuos nos mais diversos domínios. A intenção foi manifestada durante a entrega das cartas credenciais do embaixador Carlos Sardinha Dias, que assumiu funções como novo embaixador de Angola na Guatemala. Durante a conversa com aquele chefe de Estado, o diplomata angolano, com residência permanente em Havana, República de Cuba, comprometeu-se em trabalhar ativamente na promoção da cooperação política, económica e cultural e realçou a importância da realização nos próximos tempos de consultas políticas entre os dois países. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, foi reeleito para mais um mandato de 5 anos à frente dos destinos do país. Os ugandeses votaram na última quinta-feira em eleições gerais, cujos resultados foram anunciados este sábado. Museveni obteve 71,65% dos votos, contra 24% do líder da oposição, Bobi Wine. Continuando, os portugueses votam amanhã no novo Presidente da República,
o TPA Notícias. Pode acompanhar a seguir o programa Pontos nos Is, com a moderação do jornalista José Camangula e os seus convidados que já estão em estúdio para esta abordagem que vem, como disse, logo a seguir ao telejornal, aqui na TPA Notícias, enquanto no Canal 1 a emissão continua também normalmente. Quanto a nós, aqui da Oximiente, estamos conversados. Continuação de uma ótima noite, aqui a partir de Camama. Estamos conversados. Continuação de uma ótima noite, sempre ao lado da TVA. Boa noite.